Shalom, shalom. Hoje vamos estar falando sobre a Parashá Shemini. Parashá significa porção, Parashá Shavua, porção semanal. É um hábito de todos os israelitas do mundo inteiro estudar uma porção semanal da Torá. Essa porção Shemini, ela se encontra no livro de Vaikra, Levítico, capítulos 9, 10 e 11, ou seja, do capítulo 9 até o 11 completo. Shemini em hebraico significa oitavo. Por que oitavo? Aharon, que é Arão, e os seus filhos haviam se consagrado durante 7 dias para exercer a função de sacerdotes. E eles estavam, de uma certa maneira, vamos dizer assim, preocupados. Será que Elohim nos perdoou pelo pecado do bezerro de ouro? Será que ele perdoou a nossa nação de Israel? E Arão também pensava, será que Elohim me perdoou? Embora Moisés já tivesse falado que Yahuwá havia perdoado, mas a nossa nação de Israel precisava de um sinal palpável, alguma coisa visível, um selo, como se fosse algo que simbolizasse o aval do Criador de que tudo estava bem. Pois bem, para que toda a nossa nação de Israel ficasse, de uma certa maneira, mais tranquila, Yahuwá respondeu por meio de fogo. Então ele enviou o fogo do céu e a sua Sheriná, o seu resplendor, a sua presença veio aos olhos de toda a congregação de Israel, e eles se prostraram com o rosto no chão e ficaram extremamente felizes, sabendo que Yahuwá deu o seu aval, de que ele estava junto de nosso povo de Israel. Prosseguindo nessa porção semanal, a gente vê o triste incidente de Nadav e Avihu, em que eles quiseram oferecer um fogo estranho. Vamos lembrar uma coisa interessante, uma das palavras-chave dessa porção semanal é a palavra Esh, que traduzido para o português é fogo. A gente vê a palavra fogo ser mencionado várias vezes. Então Yahuwá responde com fogo, e Nadav e Avihu eles oferecem um fogo estranho aos olhos do Criador. Eles entram com seu incensário e oferecem um fogo estranho, que no hebraico é Esh Zará. Esse fogo estranho não havia sido ordenado por Yahuwá Elohim. E, para surpresa de todos, Nadav e Avihu, eles foram fulminados, eles foram queimados. Yahuwá enviou fogo do céu e os consumiu. Mas eles foram consumidos pela parte de dentro. Foi um fogo que queimou eles por dentro. Tanto que eles foram retirados e as suas vestes também. Foi algo que a gente pode encontrar um paralelo no livro de Ezequiel 28, 18, falando sobre o querubim que se rebelou contra o Criador, o nosso inimigo, que Yahuwá diz, porque você profanou o teu lugar sagrado, eu fiz sair um fogo de dentro de você, e esse fogo consumiu a você. Então é muito parecido, porque tanto Nadav e Avihu quanto o inimigo, na passagem de Ezequiel, eles estavam fazendo uma função, vamos dizer assim, estavam exercendo um ministério no lugar sagrado. Só que o fogo que eles estavam oferecendo era um fogo estranho. Muito bem, a gente prossegue nesse capítulo 10, a gente vai ver que Yahuwá dá algumas pistas do que pode ter acontecido além do fogo estranho. Moshe, que é Moisés, chama Arão, seu irmão, juntamente com os 2 filhos de Arão que sobraram ainda vivos, e fala, olha, vocês não devem entrar na presença do Criador no lugar sagrado com a cabeça descoberta. Por isso que nós israelitas cobrimos a nossa cabeça, em sinal de sujeição ao nosso Criador, simbolizando que Ele é uma autoridade sobre nossas cabeças. Vocês não devem entrar com a cabeça descoberta, nem com as roupas rasgadas, e vocês não devem entrar embriagados com vinho também na minha presença, para que vocês não sejam consumidos. Então, talvez Nadav e Avihu tenham cometido um desses pecados, ou talvez até mesmo todos esses pecados. E Yahuwá, como um Elohim misericordioso, ele previne para que o mesmo não aconteça com as outras pessoas que fossem exercer esse cargo, que seria o caso de Aharon e os seus 2 filhos que restaram. Muito bem, no capítulo 11 de Vaikra, Levítico, a gente tem o que a gente chama de alimentação kasher, comida kasher, que é a comida pura, a comida que Yahuwá Elohim estabeleceu para que o nosso povo esteja comendo. A gente sabe que 1 Coríntios 14, 26, Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que Yahuwá, ele é um Elohim organizado, ele não é um Elohim de confusão, ele não gosta de confusão, ele gosta das coisas organizadas. E ele estabeleceu o modo como ele quer ser adorado, ele estabeleceu o modo como nós devemos nos relacionar com ele,
e ele estabeleceu também o modo como nós devemos nos alimentar. Afinal de contas, o nosso corpo é um lugar sagrado, é um tabernáculo, é um templo do nosso Criador. Muito bem, ele estabelece o tipo de alimentação que nós devemos estar fazendo. Em relação aos quadrúpedes, os animais que nós devemos comer, que nós podemos comer, são aqueles que ruminam e ao mesmo tempo têm patas fendidas. Por que isso? Tudo, além de um sentido físico, natural, biológico, tem um sentido espiritual também. Esses animais que ruminam, eles nos ensinam uma lição muito importante. Nós devemos estar meditando nas Escrituras, na palavra de Yahuwá, dia e noite, ruminando, como se nós tivéssemos 4 estômagos, para aproveitar o máximo dos alimentos. Lembrar para vocês que o método de interpretação hebraica, chamado Pardes, ele contém 4 níveis de interpretação, que é o chamado Peshat, que é o sentido literal, o Remes, que é uma piscadela, uma dica que o texto dá, o Drash, que também é chamado de Midrash, que é você intercalar as passagens das Escrituras, e o Sod, que são segredos que o nosso Criador revela através do idioma original, do hebraico. Então nós devemos estar fazendo como esses animais que ruminam. A gente tem que estar o dia inteiro ruminando, aproveitando o máximo das Escrituras, meditando nela dia e noite, para que o nosso caminho seja próspero diante do nosso Criador. E além disso, o casco desses animais precisavam ser fendidos. O que significa fendido? É que tem uma divisão. Nós precisamos saber fazer a divisão do que é o certo e o que é errado, entre o que é kadosh, que é puro, e o que é imundo. Então, esses animais também que possuem casco, algo interessante também é que o casco, assim como um calçado que a gente usa, ele limita o nosso contato com o chão, que de uma certa maneira contém muitas impurezas, que nos prende aqui na terra. Então esses animais que têm casco, eles de uma certa maneira não estão tão presos aqui ao chão, ao que tem aqui embaixo. E além disso, o casco deles quando faz separação, isola mais ainda o contato deles com o chão e nos mostrando lições espirituais. Em relação ao que vive debaixo do mar, a gente lembra que o nosso Criador falou que tudo aquilo que tiver escamas e que tiver barbatana a gente pode comer, e o que não tiver a gente não pode comer. Então os mandamentos, lembrar mais uma vez, os seus mandamentos não são penosos, eles são mandamentos de amor, são mandamentos para o nosso bem, e a gente deve fazer tudo por amor, de todo o coração ao nosso Criador, jamais nos considerando mais sábios do que aquele que fez o nosso corpo, do que aquele que nos construiu, porque com certeza ele entende muito mais de alimentação do que nós, ele conhece a nossa natureza, foi ele que nos formou, somos obra de suas mãos. O nosso único trabalho é tão somente obedecer ao Criador dos céus e da terra, porque ele é infinitamente mais sábio do que nós. Vou dizer uma coisa interessante, em Yohanan Aleph, 1 João, ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, que os mandamentos de Yahuwá Elohim, eles não são penosos. O nosso Messias, Yahushua, também disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você quer provar que ama a Elohim, então você guarda os mandamentos dele, mas você não vai guardar como algo legalista, como algo que foi imposto a você, você vai guardar por amor. Você vai falar assim, poxa, que oportunidade eu tenho para estar engrandecendo o meu Elohim que me criou. Muito bem, quando alguém fabrica uma geladeira, um celular, uma televisão, esse fabricante ele tem uma preocupação, ele tem um manual. No manual vem escrito o que você pode fazer com aquele produto e o que você não pode fazer. Se você fizer certas coisas, você perde, vamos dizer assim, a garantia sobre aquele produto. Será que Yahuwá Elohim, tendo feito o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, a coroa de toda a criação, será que ele não teria, vamos dizer assim, se preocupado com o nosso organismo, como a gente deveria se alimentar? Por isso o capítulo 11 de Vaikra Levítico, ele estabelece uma lista do que nós devemos comer e do que nós não devemos comer. Arão, Yahuwá ordena para ele que ele ofereça um sacrifício, tanto por ele quanto pelo povo. Então, o Criador estava dando uma oportunidade para Arão
se redimir perante os olhos de toda a congregação de Israel. Lembrar que um tempo atrás Arão havia cedido, ele havia errado diante do desejo do povo para que construísse um bezerro de ouro. Era como se Yahuwá estivesse dando uma oportunidade para Arão e o povo de Israel entenderem que estavam sendo perdoados. A gente lembra da história de Kefa, Pedro, que negou o nosso Messias 3 vezes, mas maravilhosamente ele teve a oportunidade de ser interrogado 3 vezes pelo Mashiach, se ele o amava. Então, assim, da mesma maneira, o Criador ele está dando uma oportunidade para Arão e para a congregação de Israel serem redimidas diante da presença dele. Quando Adão e Eva eles cometeram o pecado e veio a punição sobre Adão, sobre Eva, Adão e Havá, veio também sobre a serpente. E uma coisa interessante é que Yahuwá ele diz o seguinte para Adão: com o suor do seu rosto você vai comer o seu pão todos os dias, até que tu tornes a terra, porquanto tu és pó e ao pó tu tornarás. Aos nossos olhos parece uma punição muito severa, mas em Israel essa passagem é vista com muito bons olhos, porque Adão teria o privilégio, ele teria o direito de adquirir mérito. Ele fez algo errado, mas agora, através do suor dele, a terra que havia sido amaldiçoada, através do suor de Adão, ele de uma certa maneira, ele estaria fazendo algo agradável aos olhos do nosso Criador. Ele estaria indo na direção contrária do erro que ele fez. Ele obteria mérito, ele não estaria comendo o que em Israel se chama do pão da preguiça. Ele comeria com o suor do seu próprio rosto. E assim, Arão e o nosso povo de Israel, eles de uma certa maneira, eles estavam tendo uma expiação perante o nosso Criador. Que mensagem maravilhosa! A gente percebe que nessa paraxá, nessa porção semanal, a gente vê que, por exemplo, Arão, o sumo sacerdote, olha só que coisa interessante, ele é o primeiro sumo sacerdote do nosso povo de Israel. Ele recebe o cargo de ser o sumo sacerdote mesmo depois de ter cometido o pecado do bezerro de ouro. Então talvez você esteja à frente de algum ministério, você já se considera uma pessoa excluída aos olhos do Criador, talvez você tenha feito algo que você não se perdoa e você vai lembrar talvez de coisas que você fez, você nunca vai se perdoar. Nós somos pecadores, a nossa natureza às vezes nos leva a fazer aquilo que a gente não quer. A gente tem um Elohim extremamente misericordioso. As misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Então ele dá a chance para cada um de nós de refazer a nossa história. Se você tem um ministério, se ele te chama pelo teu nome, se ele confia em você, ele te dá a oportunidade a cada dia de você estar fazendo a obra dele, faça como Arão. Esqueça o bezerro de ouro que ficou lá para trás e prossegue. Arão teve a honra de ser o primeiro sumo sacerdote de Israel, porque os dons e a vocação de Yahuwá, Elohim, eles são irrevogáveis. Às vezes, o nosso Criador, ele permite que a vida nos dê uma outra oportunidade, mas nós não devemos ficar olhando lá para trás, como disse Shaul, Paulo. Prossigo para o alvo, esqueça as coisas que ficam para trás. Se Arão fosse ficar olhando para trás, poxa, eu construí um bezerro de ouro, levei o povo inteiro a cometer idolatria, mas ele não fez isso. Ele aproveitou a oportunidade, que mesmo ele tendo feito esse pecado juntamente com o povo, Yahuwá perdoou ele, porque viu que ele se arrependeu de coração juntamente com o povo. Então, se Yahuwá ele está dando uma oportunidade para você no dia que se chama hoje, aceita o perdão dele, aceita a misericórdia dele, esquece as coisas que ficaram para trás e prossegue para o alvo, porque ele ama cada um de nós como se só existisse um de nós no mundo inteiro para amar. Porque se tivesse um de nós, com certeza ele teria oferecido a vida dele no madeiro, teria derramado o seu sangue. E ele acredita em você e você pode ter certeza disso. Shalom, shalom e até o próximo vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, você pode clicar aqui em gostei, tá? Você pode dar um like. E se você quiser se inscrever no nosso canal, você pode se inscrever também. Você pode acompanhar nossa página no Facebook também, você pode curtir. Você pode estar seguindo a gente no Twitter também. E pode nos seguir também no Instagram.